3 anos com fisioterapia, isso faz 17 anos. Eu entrei na cidade e vi que tinha 10 ortopedistas na cidade. E eu vi que tinha um que tinha o consultório cheio dentro da mesma clínica dos outros 9. Eu perguntei, o que esse cara faz diferente? Esse cara tinha um poder de comunicação inigualável. Esse cara se comunicava com as velhinhas e com as crianças, beijando no rosto na entrada e na saída. Esse cara atendia 10 vezes mais paciente por dia do que qualquer outro ortopedista. Eu assim, cara, se ele dá o mesmo medicamento, se ele faz a mesma cirurgia, o que ele tem de diferente? Era a comunicação. E o que você falou é uma coisa fenomenal, porque a gente não aprende isso na faculdade e a gente também não aprende isso na pós-graduação. Só que eu acho muito difícil, e é um desafio muito grande o que você está fazendo, tá? Porque você tem facilidade com isso. Você tem muita facilidade com as palavras, então é muito mais fácil para você ter o feeling de achar qual é a chave do paciente que você tem que virar. E para os outros profissionais da saúde, principalmente o fisioterapeuta, é muito difícil, porque eu vejo que muitos colegas meus, durante a faculdade, eles biomecanicamente, em números, eram muito melhores, mas eu vi que na profissão os caras não voaram. E hoje eu vejo que é por quê? Porque não tem comunicação. Ele não sabe fazer uma aliança terapêutica e fazer com que o paciente consiga fazer o tratamento que ele propõe, porque ele não consegue pegar o feeling de onde dói no paciente. Aonde que dói no paciente? Não é a dor do paciente, mas de repente é o que ele não consegue fazer, é o neto que ele não consegue pegar no colo. Falando da comunicação verbal, a máscara está me atrapalhando demais, eu não consigo gesticular, eu sou vivo, meu paciente, eu levanto, eu sacudo, eu falo, eu grito, e o paciente gosta disso. Hoje o paciente começou a chorar, eu assim, não tem problema não, pode chorar. Porque eu pensei que não ia ter que conviver com essa dor. O meu olho encheu de lágrimas, eu comunicou com ela. É isso que falta pra gente. E Fabrício... Mas é isso que falta pra gente, mas é muito difícil. O que você está fazendo é muito difícil, porque achar uma regra de predição clínica para isso, para cada paciente, é muito difícil. Porque você vai ter que falar na linguagem do velhinho. No outro, eu falo na linguagem do eletricista. No outro, eu vou ter que escutar mais do que falar. No outro, eu vou ter que convencer ele. Você está me dando resposta já. Exatamente. Mas no outro, eu vou ter que convencer ele, como o Dale Carnegie faz, e falar 3 vezes sim para ele poder fazer exercício em casa. Você percebe, Fabrício, que a gente tem retalhos de conhecimento, só que você ainda não sabe o sistema que impacta mais. É como músico. Quem gosta de música, cara, sabe tocar um acorde ou outro, né? Isso aí que você está falando são acordes. Mas, assim, eu estou querendo saber como que funciona a música, entendeu? Só de saber que o Robin demorou anos e anos, eu já fico assim, porra, tranquilo, mas eu vou seguir no meu caminho. A gente, cada um tem um tempero. Um desafio que você coloca, eu imagino que seja, quando a gente fala de comunicação, parece que a gente tem que mudar o jeito que a gente é. Você está acompanhando? Levanta a mão quem está acompanhando o Fisiotol. Amanda Santa Clara, você está acompanhando, né? Gente, para mim, eu não falei isso com os meninos, mas assim, a gente está querendo, tem muito gatilho ali. Eu gostaria que vocês percebessem, mas não é gatilho querendo manipular, é entregar valor, é tudo positivo. E olha só, nos mínimos detalhes, reciprocidade total, a gente não está querendo nada em troca. Outro ponto é que quando eu fui escolher os integrantes, primeiro, ser de diferentes regiões, olha a feição aí, olha a semelhança. Depois que eu fiz o que eu fiz, eu só pensei em diferentes regiões e pessoas que eu acho que seriam mais ou menos semelhantes. Ninguém que tem 20 anos e ninguém que começou agora, sabe? E eu queria pessoas com diferenças, porque isso conecta com regiões, conecta com pontos de vista. Vai anotando aí, hein, Amanda?
todos os gatilhos, hoje, quando eu vejo o Fisiotalk, eles de alguma forma estão sendo conectados ali. Então, quando eu não vou mudar o jeito da Amanda, eu escolhi pelo perfil comportamental também. A Amanda é extremamente energética, a Bruna, ela é objetiva. Eu não sou assim, eu não sou tão energético, mas eu aprendo com eles. O Márcio é um cara empreendedor pra caramba, é um cara que tem muita bagagem técnica e tem relacionamentos. Olha só, e o que eu posso oferecer? Eu perguntei para eles quando a gente ia fechar o contrato, a aliança terapêutica, eu não só falei, vamos começar? Eu criei um ambiente para ter um contrato. E aí deles, eles têm um contrato. E eles estão agora super engajados. Olha só que legal. Então, o que me inquieta, eu estou fazendo como se fosse um laboratório ali. E eu acho que esse laboratório de Fisiotalk vai me dar muitos insights. E se isso demorar 1 ano, 2 anos, eu não sei. Mas quando eu sentir que um método, alguma coisa que começa a fazer mais sentido, que atenda diferentes perfis, a gente começa a fazer a coisa se tornar realidade. Por isso que eu coloquei em breve. Fabrício, é muito errado a gente mudar o jeito que a pessoa é. Por isso que eu sempre falo lá, é o tempero de cada um. O seu tempero é isso, é energia. Né? Agora, não indica que você tem que ser assim com todo mundo. Imagina uma pessoa que, por exemplo, fora do Brasil, muito contato, a pessoa rejeita, sabe? Agora, chega um gringo aqui, a gente acha meio estranho, o cara, né, nem chega perto de mim. Então, é a questão da leitura. Eu acho que o método ele vai partir de uma leitura. Se a gente começar a ler, a leitura ali, foco no que a gente só está pensando em biomecânica, se você começar a focar em capacidades de crenças e ler nas entrelinhas, então acho que a coisa começa por aí. Então eu sei onde eu estou e onde eu vou começar, mas eu não sei quanto tempo essa viagem vai... E eu sei o destino final. Diga lá, Bruno. Amanda, a Bruna está com o microfone fechado. Tá, eu vou falando aqui enquanto isso. Gente, três pontos principais que eu vejo de tudo que você apresentou, André. Então, sim, primeiro, parabéns. Caraca, foi surreal, muito bom. Maravilhoso. Acho que todos aprendemos muito com você. E o que eu vejo da apresentação, assim, pontos principais, cara, primeiro, não ter o rei na barriga. É a humildade. Que você tá ali para você quer entender o que seu paciente tem de linguagem, você quer entender o que ele precisa, porque você quer ajudar ele. Então, não tem aquele negócio de ser soberano. Então, acho que o primeiro passo é a gente descer do degrau, compreender o que a pessoa precisa, porque só assim você vai ajudar. Se você quiser tacar, né? Só MDT que você vai melhorar. Caraca, velho, você vai perder demais, porque você não tá tendo a compaixão com aquele ser humano que tá na sua frente. Como? Meu Deus, tá muito pequeno. Eu tô complementando o que você tá falando, tá? Aqui é o meu universo de ideias aqui, ó. Não foque no que você quer, ou eu quero, mas sim no que ele Posso falar agora? quer, precisa. Qual que é a solução que ele quer? O Dale Carnegie, Fabrício, ele fala uma expressão assim, quando você vai pescar, ele fala antigamente, ele gostava de morango com nata, é a comida preferida dele. Ele fala, quando eu vou pescar, eu não coloco morango com nata, eu coloco minhoca. E é o que os cursos lá de marketing, eles fazem isso. É por isso que a gente fica tão incomodado que eles dão certo, a gente não. O último profissional, naqueles 20, ele não usou gatilho. E, assim, do nosso ponto de vista, ele está ético. Mas ele poderia usar o gatilho e entregar um produto de qualidade. Algum de vocês fica insatisfeito de pagar R$ 2.500 no MDT? Não. Agora, todo mundo, cara, paga com um valor. E tanto é que a gente repete o módulo. É porque tem alguma coisa ali. Você já parou para pensar? Olha que doido, tem valor ali. Então, posso falar? Diga. Desculpa. Oi, boa noite. Então, Fabrício, ali, né, sabe o que eu percebo, assim, que falta, às vezes, comunicação de persuasão para convencer o paciente. Eu penso que não seja tanto própria técnica em si, mas introduzir o exercício, por exemplo, uma pessoa que não é habituada a fazer um exercício. Então, eu vivo conversando com o André uma forma de melhorar a comunicação nesse sentido, sabe? Eu acho que essa é a grande busca que a gente precisa melhorar nos nossos atendimentos. É isso. Boa. André? Roberto, você já vai falar, vendemos o que eles querem, entregamos o que eles precisam. Essas frases chavões aí, cara,
eles são retalhos do que a gente está precisando. Coloque na sua frente para você ler todo dia, você vai ver que quando a pré-suasão, o que você faz antes de entregar a mensagem, se você sempre está focado, eu estou aqui focado muito no Fisiotalk, nisso daqui, tudo que vem de informação, o que eu fiz aqui de apresentação para vocês, eu terminei 4 horas da manhã ontem, porque foi tendo um insight, eu falei, cara, é isso, é isso, é isso, é isso. Cara, entreguei o que eu queria. Então, tenho isso como meta, foco, coloca a coisa na sua frente que as inquietações elas vão ser resolvidas mais rápido. Diga lá, Roberto. Então, primeiro, parabéns, a sua abordagem foi sensacional, muito boa mesmo. Essa proposta é uma proposta que só tem a enriquecer a nossa área e vai conseguir deixar as coisas no trilho mais correto com as pessoas que estão aqui para somar. Eu hoje, depois de 11 anos e meio de formado, eu percebo que muitas coisas que eu fazia na época da faculdade de estágios me trouxeram diretriz e assertividade para, claro, poder melhorar com o tempo. E eu me lembro que quando eu estagiava numa clínica, eu conseguia fazer com que os fisioterapeutas eles aderissem ao tratamento, coisas que muitos fisioterapeutas às vezes não conseguiam, mas obviamente eu não tinha o conhecimento, o mínimo conhecimento que eles tinham. Só que a gente, como você falou, as pessoas elas têm algo de especial, cada um tem um ponto específico, bom e ruim relacionado a alguma coisa. Então, eu acho que naquele tempo os pacientes eles queriam escutar, queriam ser escutados e queriam uma diretriz que naquele momento eles estavam conseguindo. Então, eu cheguei a ser questionado por alguns fisioterapeutas. Por que os pacientes conseguem aderir e seguir as suas dicas? Você que é um estagiário, um mero estagiário, e nós que somos profissionais, a gente não consegue. Você está dizendo a eles que você é formado, que você faz isso e aquilo? Eu fiz, não. Eu só escuto o que eles querem falar e eu dou o direcionamento do que eu acho que pode ser o melhor para eles. Quando eu entrei e eu procurei a fisioterapia, foi mais ou menos como eu procurei o MDT. Eu busquei por conta do esporte. Eu fui atleta, me lesionei, precisei de fisioterapia, a fisioterapia não me deu o que eu precisei. E quando eu entrei no curso de fisioterapia e fui conhecendo as necessidades de cada paciente, eu fui observando que se você se coloca no lugar do outro, você consegue pensar de uma maneira diferente. Você já começa a fazer diferente a partir do momento que você tenta imaginar como que você queria se você estivesse ali. E quando eu comecei a buscar o MDT, eu já tinha mais ou menos uns 4 anos e meio de formado, eu tive a necessidade urgente, por conta da área que eu atuava na época, que também era de esporte, e que nenhuma outra técnica manual que fosse me ajudava. E aí eu fui buscar o MDT com essa perspectiva. E quando eu vi, eu já tinha sido aluno de inúmeros profissionais fantásticos, dentre eles Palmiro, que está aqui, que é um cara que eu admiro, tem uma relação muito boa. Eu já tinha ouvido muito do Palmiro isso, que você tem que ter paciência, a fisioterapia nem sempre vai dar certo com tudo, mas com diagnóstico e tranquilidade você pode não ajudar com a sua técnica, mas você pode ajudar a direcionar para algo que seja o melhor para o paciente. E aí, quando eu me deparei com o MDT, eu escutei no primeiro módulo que eu fiz em Brasília, em 2013, o Liberato ele falou assim, a primeira coisa que você tem que entender é que quando o paciente ele procura você, aí vem a primeira arma de persuasão. Você deve ter feito algo bom para alguém e alguém direcionou alguma coisa para você e você deve ser a referência por algum motivo. Segundo, seu paciente procurou você e com certeza ele deve estar em busca de algo que você deve ter oferecido para alguém. Então você vai ter que ser honesto, você vai ter que ser claro e você vai ter que ser simples em falar o que você faz. Se você não faz aquilo, você não faz. E se você não trata aquilo após o diagnóstico que você gerar, você também não deve ir adiante para tentar segurar o seu paciente. Lembre-se, ele te procurou e não foi você que colocou a dor nele. Então, você não se sinta na obrigação de melhorar alguma coisa que não foi você que colocou ali, que talvez você não possa tratar. Então, isso ficou muito claro, porque o Liberato, ele sempre, quando ele recebia os pacientes no curso, o Liberato, ele falava assim, peraí, tenha calma, se eu te passei um exercício
e você não teve responsabilidade para fazer, o que é que eu posso fazer? Você me procurou, eu te dei uma ajuda, você não quis se ajudar? Me diga você o que é que eu posso fazer para poder te ajudar. Então eu comecei a observar que a gente não pode ter medo. Além de ser persuasivo, de você ser sempre sincero, honesto. Não é você vender um falso marketing para tentar com a lábia ganhar o paciente, o cliente. Se você for persuasivo, mas você for honesto e você saber onde lhe cabe, eu acho que você aos poucos vai conseguindo moldar a confiança do paciente junto com que a colega, esqueci o nome dela, acho que é a Bruna, falou agora sobre de que maneira a gente vai conseguir melhorar essa comunicação com o paciente, já que a gente lida com pessoas de níveis culturais diferentes, níveis profissionais diferentes. Eu acho que a comunicação ela começa a partir quando você começa a se abrir para poder entender o universo daquele paciente, daquele cliente. Nem sempre todo mundo vai conseguir traduzir o seu exercício levando ele para casa, mas de alguma forma, filmando, desenhando, escrevendo, ou esperando que ele volte para você tentar corrigir 1000 vezes, eu acho que a gente tem que tentar e não desistir, se adequar ao paciente que está precisando da gente. Perfeito. Simone, eu estou vendo que você está aí em São Francisco com a mão levantada. Fala aí para a gente. Primeiro, eu queria te parabenizar, André, porque eu estava até comentando com meu marido, agora no final, que quando a gente fez aquele curso, que você sentou do meu lado lá, um menino mega humilde, mas com conhecimento muito grande. Você está de parabéns, viu, André? Um exemplo para mim que já vou fazer 25 anos. De você, Simone? Ô, louco. Oi? Hoje eu nem durmo à noite. Tô brincando. Simone, olha só, eu considero isso interesse. Eu estou tão pilhado com foco tanto nisso que eu acho que a curva exponencial, ao invés de uma curva que ela de todo mundo aumenta. Mas assim, eu acho que o que eu tenho de tempero meu que acho que me ajuda é isso. Eu sou curioso pra caramba. E uma das coisas, eu tento colocar tudo que eu aprendo teoricamente na prática. E coisas não fora de fisioterapia. Assim, será que isso serve para mim? E tentar ensinar para uma pessoa. Você percebeu, Simone, que eu sentei e assim, eu não queria também entregar nenhuma solução para vocês, mas quando eu vi ele que estava dificuldade, eu ajudei. Eu já era credenciado, então para mim aquilo era... Não, eu nem imaginei. Fácil, né? Mas eu aprendi também com vocês, nas dúvidas que vocês tinham. Né? E André, outra coisa, é muito engraçado, né? Porque eu sou muito extrovertida, não sei se você lembra, né? Eu brinco, eu falo muito, só que assim, eu já usava esses gatilhos, só que eu não sabia. Essa semana, por exemplo, tinha uma paciente na nossa clínica que foi encaminhada com epicondilite. E aí uma colega me chamou, que ela estava chorando, porque elas bateram boca, até assim, a pessoa é mais nova, porque ela falava assim, eu já te falei para você parar de focar nessa dor, e você já me falou 1 milhão de vezes que o médico falou que é epicondilite. A paciente só entendeu a hora que eu sentei na altura dela, igual você falou, olho no olho, e aí eu comecei a fazer analogias do cano entupido com a torneira, que o problema dela é como um todo, e não só o cotovelo, se eu não substituir o pescoço. No outro dia, só de eu ter tido essa conversa com ela, ela já chegou 50% melhor, André. Então, isso para mim é incrível. E eu não sabia que existia isso. Então, eu te agradeço muito pela aula, que foi fantástica. Se vocês saírem daqui entendendo o que vocês já faziam de forma... Todo mundo faz isso. Todo mundo. Ser humano, você vai estar com fome, você vai ver a propaganda da Coca-Cola, você vai querer tomar Coca-Cola. E, cara, isso está na forma como que a gente toma as decisões. Se vocês agora sabem que existe e sabem que pode usar de forma consciente, para mim fez total... Já fez sentido aqui ficar 2 horas conversando com vocês. Se vocês quiserem ler esses livros, me mandem e-mail. Sei lá, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente pode voltar a ter uma conversa assim, com base nos livros. A discussão vai ficar em alto nível. Com base naquilo que a gente estava falando, quem foi o Roberto?
eu escrevo isso, a depender, ó, o que eu quero, eu falo com eles. Para um fisioterapeuta, é importante isso aqui, ó, esse universo. Sabe aquelas coisas de matemática? Às vezes a pessoa que é mais matemática, ela entende uma comunicação assim, o que nós queremos e o que aqueles pacientes querem. Não necessariamente a gente precisa vender só o que eles querem, porque o que é relevante no final da história é o que conecta um pouco dos dois, senão a gente vai ser inconsequente, o que realmente é relevante. Não é inconsequente. Você fala, você quer chupar pirulito e não quer ter cárie? Você vai ser responsável por essa atitude, mas você tem que saber colocar o meio termo. Não existe um certo. Né? Então, assim, eu acho muito doido. Eu lendo gatilhos, vendo os caras, assim, eu extraio coisas que as pessoas falam, isso é sensacionalista. Não é sensacionalista, isso é realidade. Só que depende, igual a Bíblia. Cada um interpreta ali de uma forma, mas a essência é a coisa certa. Né? Então, assim, eu queria abrir a mente de vocês para isso. E aí eu vejo que quando essa coisa sair do papel, essa coisa... A gente vai discutindo aqui online, essa plataforma é sensacional para fazer isso, olha que doido. A gente pode começar a discutir na prática como que você utiliza um gatilho mental. Por exemplo, alguém aí utiliza depoimento? Coisa mais simples. Tem gente que coloca lá, tratei dor de cabeça. Tem gente que liga por causa disso, e eu não fiz nada. Ou às vezes só falei, olha, até na recomendação eu falo, olha só, você percebe? Você melhorou? Você ficaria satisfeito? Eu estou usando persuasão. Eu fazia isso e não sabia. Você ficaria satisfeita de outra pessoa ter esse problema resolvido, como você está me mostrando que é graça? Nossa, com certeza. Só que o boca a boca dela, às vezes, é um mundo muito limitado. E aí eu vou fazendo perguntas que ela, na cabeça dela, ela já tem a resposta. Então você quer dizer que tem um canal que eu posso escrever isso? Exatamente. Olha que legal. Vem cá, olha aqui no celular. A pessoa vai lá e escreve e fica satisfeita, porque ela quer reciprocidade, ela quer devolver o benefício, o valor que você entregou para ela. Olha que legal. Não é só o financeiro. Então, tem várias formas, quando vocês forem vendo assim, comece a trazer para a realidade de vocês. A Thaís, cadê a Thaís aqui? A Thaís, ela está estudando uma coisa para esse curso, ela vai ter um módulo que vocês já escutaram aquele livro, O Jeito Disney de Encantar os Pacientes? O Jeito Disney de Encantar os Clientes, desculpa. É só porque tem um autor que chama Alexandre Spíndola, ele não é fisioterapeuta, e o cara sacou que se a área médica puder, além de tratar, é o que o Fabrício falou, encantar, só que tem várias formas, e não é só durante a consulta. Desde o que você faz antes, desde o que você faz depois. Imagina um médico te mandar mensagem, e aí, como é que tá? Você, caramba, o médico está me mandando mensagem, quer saber como é que eu tô? Que médico que faz isso? Então, ele começou a perceber o que a Disney faz e que faz as pessoas quererem voltar, ficar encantadas. Ele está usando isso, ele dá cursos. E ele não está vendendo um universo, ele está vendendo. Gente, enxerga por esse óculos aqui que os resultados vão ser melhores. Thaís, você quer comentar? Thaís fez uma baita apresentação. Ela poderia até apresentar para a gente na próxima. Posso também. E o que é legal disso é porque, assim, como eu e o André a gente conversa muito, a gente vê que os assuntos se linkam, porque no final das contas são os fisioterapeutas, os profissionais de saúde, tentando entregar o que eles sabem de melhor para o cliente, né? Usando estratégias para isso. E aí a gente vai juntando as coisas e vê que o objetivo é o mesmo. Então, tem uma série de técnicas, né, que a Disney usa para poder encantar os pacientes. E aí eles falam de todas as estratégias, de dentro, de fora, o que faz as pessoas indicarem a Disney, né? Tá dando ruído aí? Então, uma das premissas dessa questão da reciprocidade é você encantar tanto o seu paciente que ele sai de lá querendo te indicar para outras pessoas, que é o que acontece com o boca a boca, né? Então, eles usam algumas estratégias para isso. Show. É bem legal também. Então, por exemplo, a Thaís é boa no follow-up. Ela manda mensagem, que a pessoa se sente cuidada depois. Eu não sei fazer muito isso, estou aprendendo com ela. Então, assim, para fechar esse raciocínio, acho que alguém ainda, se quiser dar um comentário legal,
ao invés, igual a gente fala com as pessoas, ao invés de você ficar fazendo curso de miofacial, não sei o quê, não que é errado, existe. Mas pense no método, né? Assim que a gente recomenda para as pessoas quando conhecem o MDT. Então, como não tem um método ainda dentro desse meu questionamento, e se alguém um dia encontrar, por favor, me manda uma mensagem, pode me acordar de madrugada, viu, Palmeiras? Eu não vou achar ruim, não. Fale, estude comportamento humano. Se tiver uma dica para vocês por onde começar, estuda comportamento humano, fica estudando técnica, faça isso. Comportamento humano. Para vocês terem ideia, Daniel Kahneman, que é o autor de Rápido e Devagar, ele é psicólogo social, o cara ganhou o Nobel de Economia, porque ele começou a explicar como que as pessoas reagiam de uma forma estúpida, estranha, enfim. Que, cara, não faz sentido como esse cara está reagindo. E é mais ou menos o que o Cialdini fala em outras palavras, com outros focos, o tempero de cada um. É a mesma coisa. Então, estudem comportamento humano e fiquem assustados quando você assistir um filme, uma série, você vai começar a perceber. Eu, por exemplo, estava escutando, vi a série toda de Vikings lá no Netflix. Cara, pode ver, os reis, quem é de influência, os caras usam muito isso. Antes de entregar a mensagem, tipo, para fechar aqui, eles queriam invadir a Inglaterra. O rei não chegava, bora lá invadir a Inglaterra. A galera não ia comprar a ideia dele. Aí ele começa contando uma história. Olha, essa outra técnica que eu tenho estudado é storytelling. Só que storytelling não é para Instagram. Storytelling é para você começar a mudar a coerência da pessoa, né? Ou fazer a pessoa tirar o foco de um problema. O objetivo existem várias técnicas e se você souber usar no momento certo, com a pessoa certa, na situação adequada, a coisa dá muito certo. E aí, por exemplo, a rainha lá falava assim, ela era uma mulher, ou seja, para comandar um batalhão de soldados, primeiro, uma técnica de venda é você reconhecer uma fragilidade sua. Num júri, lá quem gosta aí de coisas de direito, eu vou passar a palavra, Jorge. Isso é cientificamente comprovado pelo Cialdini, os caras. O advogado que chega e muitas vezes elogia alguma coisa, algum ponto do outro, o que ele vai entregar de mensagem logo em seguinte de ter apresentado uma fraqueza, vai ser de muito mais impacto. Tipo, quando a pessoa contesta você, você fala, eu reconheço seu ponto de vista, faz sentido nesse aspecto. Ou seja, ela vai ser acolhida, né? Chama técnica de amortecimento. Eu aprendi lá no curso de oratória. Mas você também não percebe que isso, ao invés de falar, você está errado, isso aí não serve. Então, só para fechar, Jorge, essa rainha, ela falou assim, eu entendo que eu sou mulher, mas eu tenho um coração de um rei da Inglaterra. Cara, ela demonstrou que ela é mulher, ou seja, uma grande fragilidade, mas ela entregou uma mensagem que motivava. Eu tenho um coração que vai fazer vocês lutarem, né, pela nossa nação. Olha que doido. Comece a perceber essas coisas nos vídeos. Diga lá, Jorge. Fala, meu amigo, tudo bem? Tá meio baixo o seu som. E agora, tá ouvindo? Melhorou, sim. Então, você comentou aí, cara, primeiramente, parabéns aí pelo conteúdo, de forma muito clara, né? Muito fácil de entender. É um tema que eu acho muito relevante, eu tenho tentado aprofundar muito nisso aí também. Você falou aí agora sobre o momento de utilizar cada um dos gatilhos, né? Eu vejo que, trazendo para a nossa área, tem alguns colegas que às vezes utilizam os gatilhos, porém utilizam fora de uma sequência, né? Não existe o melhor gatilho, não existe também uma sequência certa para todos os momentos, mas eu acho que tem alguns gatilhos, por exemplo, a escassez, que ela não pode ser utilizada em primeiro lugar, né, como primeira abordagem, sendo que ainda não foram construídas outras pontes ali, né? Você não teve aquela aliança ali com o seu cliente, você não teve nenhum contato com ele, e às vezes a pessoa já entra com isso antes da hora, né? Então, o prospecto ali, ele pode ver aquilo, falar, ok, ele não tem horário essa semana, vou procurar outro,
porque ele não criou nenhuma aliança ali com você, né? Então, você vê dessa forma também? Como é que você vê isso? Sim. Cara, olha só como que a sintonia, eu acredito nisso de sintonia de pensamento. Tem em Belo Horizonte, aí eu aqui. Eu vou entregar mais um valor para vocês. Isso é o que eu aprendi essa semana. Eu estou buscando qual que é a combinação, que momento que tem uma combinação. O que você falou é muito verdade. Primeiro, imagina você usar escassez para um vegetariano e falar, olha, bora comer carne, né? Chamar ele para um churrasco, que criar uma situação de escassez que está acabando para um vegetariano. Aí não faz a menor diferença, né? Então, o que a gente tem primeiro que entender é usar um gatilho por usar, ele pode não fazer efeito nenhum. Aí você fala, poxa, será que o problema que eu estou oferecendo o churrasco aqui que eu fiz é do churrasco? Não, é o público que não associa a esse gatilho, né, de escassez, né? Então, olha só, eu tenho trocentas anotações aqui, tudo meu é esquematizado. E aí, olha só, no final do livro, de Persuasão, o Cialdini, o primeiro livro dele é Armas da Persuasão, e ele explica, mas você termina, tem conceitos, mas você não sabe como eles se conectam. E aí o Persuasão ele começa a dar essa ideia. E aí ele fala assim, a sequência de gatilhos que pode gerar uma certa sinfonia. Anotem aí, todos vocês. O primeiro, e eles sempre agem em conjunto. Um sozinho tem pouco efeito. Pode dar certo, mas tem pouco efeito. O primeiro é reciprocidade. Faça reciprocidade mais afeição. Por quê? Tem sentido. Cultive uma associação positiva, é o que eu anotei. Gere valor e crie laços. Gente, a gente fez isso. Reciprocidade. Eu ofereci, eu dei, sem esperar nada em troca. Estou aqui gerando valor contigo e estou curtindo isso daqui. E afeição, a gente é semelhante, a gente está remando no mesmo caminho. Se eu fosse convencer vocês de permanecerem aqui por, sei lá quantas horas, 3 horas, eu começaria por aí. Então, comece a pensar se essa combinação é válida com alguém que você não conhece ou em redes sociais. Segundo, aprovação social mais autoridade. Quando que a pessoa ela é mais vulnerável à aprovação social? Quando ela está com incertezas, quando ela não está certa, quando ela não é familiar com tal decisão. Se a pessoa, por exemplo, o Palmiro sabe muito aí de investimento. Ele não vai tanto na onda dos outros, porque ele tem um conhecimento talvez maior, ele não vai ser vulnerável e ele tem autoridade. Mas se você combinar um pouco de aprovação social e dizer, olha, você participa daquele grupo de dança, aqui em Brasília tem um grupo chamado Divas Dance, a gente tem muitos pacientes lá porque é na academia. E é uma das coisas que eu pergunto, quando uma paciente me procura lá na academia, aí eu falo assim, vem cá, você faz parte do Divas Dance? Porque eu já sei que eu atendo muita gente lá e a maioria delas, as velhinhas, são fãs da gente. E, primeiro, que ela não deixa de dançar, eu entrego resultado. Se ela for, a minha chance dela aceitar a minha ideia depois é muito maior, de vender, olha, a minha avaliação... Eu não começo falando da avaliação primeiro. Então, eu vou fazendo perguntas, olha, você participa do Divas Dance? Aquela conversa de mineiro, mas com intenção. Quando é um jogador de futebol, eu tenho um quesito ao meu favor. Futebol, ter trabalhado fora, Atlético Mineiro. Agora, por exemplo, Thaís não vai usar outro gatilho, mas ela pode usar... tá vendo aquela sua amiga? Foi você que melhorou ela? Então, gatilho e aprovação social e autoridade é uma combinação, uma alquimia boa. E, por fim, coerência e escassez. Eu pergunto, assim, quando a pessoa está toda descrente, eu falo assim, alguma vez na sua vida você já fez movimento? Lembra desse momento? Como que era a sua vida? Gente, uma vez eu fiz um curso de hipnose, no Rio de Janeiro, não. Eu fiz um curso de hipnose. Porque eu fiz uma palestra e uma das integrantes para um grupo de yoga. Eu estava fazendo yoga, o professor gosta lá de mim e a gente conecta bem. Eu falei, André, dá uma aula lá de biomecânica. Eu assim, cara, deixa eu falar um pouco. Fui explicando o que é fisioterapia resolutiva e expliquei biomecânica para os professores de yoga. Terminou, o pessoal agradeceu, foi embora. Uma pessoa ficou e falou assim, aqui, o jeito que você fala, eu acho que você vai gostar de hipnose. Assim, cara, hipnose, né? Totalmente achismo. Não deu muita bola. Ela falou assim, o jeito de conversar é muito parecido. O jeito que você levou a atenção, ela já era tipo formada. Eu falei, cara, então vamos ver o que é.
E eu percebi que eles são bons para tirar o foco da coisa. Agora, PNL, tem coisas que fazem isso. Mas é meio maluquice você ficar usando isso para todo mundo, cara. Né? Totalmente impensável. Então, quando você vê que você está com dificuldade de coerência, tenta achar o ponto que ela se visualize na mensagem que você quer entregar ou na direção que você quer que ela siga. Coerência. Tá? E escassez. Escassez lembrem disso, gente. Não tem nada de errado, não é nocivo você criar assim... Cara, igual nós, Jorge, falamos muito dos benefícios. Benefícios da fisioterapia, benefícios do método. Vocês veem minhas postagens, era tudo assim. Eu estou começando a repensar. Eu não deixo de postar isso porque isso alimenta profissionais. Uma vez o Jorge me perguntou qual que é o seu avatar. Eu nem sabia direito o que era avatar. Mas é o público-alvo. Cara, eu quero alimentar os dois, profissionais e pacientes. Por quê? Tem conteúdos que acessam mais um e mais outros. Só que quando o paciente vê que você é uma certa autoridade que conecta e ensina outros profissionais, cara, vai potencializar o seu gatilho autoridade. Mas essa informação para o paciente não vale nada. Ele só vai ver você como uma autoridade. E aí outros conteúdos que é para paciente, eu estou começando a direcionar nesse sentido. Igual aquela colega que mostrou a diástase. Eu achei horrorosa aquela barriga. Se eu fosse grávida, com certeza, se fosse mulher grávida, eu ia fazer, porque eu não quero aquela barriga. Agora, mostrar a pessoa sorrindo não gera vontade de mudança, por incrível que pareça. É o que eu falei lá do... Se você acordar um multimilionário e falar que ele vai poder ganhar 20 mil reais, não vale nada. Né? Ele não se... Agora, alguém na nossa posição aqui ganhar 20 mil reais, te grila. Eu faria. Entende? É isso que é ler o seu público, para usar o gatilho certo. Agora, perder, ninguém quer perder nada. Isso, então, é muito difícil perder peso. Olha só, perder é uma coisa que a gente fica preocupado muito mais em perder R$2 do que ganhar R$2. Alguém quer complementar algum ponto? Bruno Paz. Tranquilo. Beleza, galera. Assim, se a gente, todo mundo aí está satisfeito, vai dormir feliz, eu agradeço. Vou dormir super feliz. Compensar minha noite aí de ter dormido 4 horas. Valeu toda a pena. Obrigado por vocês terem ficado aí, viu? E vamos continuar conversando. Sempre que vocês tiverem coisas nesse sentido, vamos compartilhando. E eu vou fazer uma proposta para vocês. A gente tem que sair com uma meta, né? Compromissos. Em 3 meses, que dia que é hoje? 18, maio, junho, julho, agosto. Se todo mundo tiver estudado alguma coisa nesse sentido, coloquem lá no grupo. Eu vou colocar aqui dia 18, eu vou colocar na minha agenda, para a gente marcar um encontro como esse, mas só para discutir. E aí eu vou fazer tipo um roteiro, tipo um super Fisiotalks aqui, com a oportunidade de cada um falar o tempero que achou, que pode divulgar, ou quem quiser só participar, assistindo também é válido. 18 de agosto. Julho de agosto. 18 de agosto. Pode ser? Eu voto ser um pouco antes, hein? Pode ser antes? Depende da maioria aí. Ok. Então passa para julho. Eu acho que a gente podia fazer estratégias para melhorar a comunicação, André. Sim. Sabe o que é? Todo mundo tem que primeiro saber a noção básica. Eu tenho aqui 50 folhas de cor diferente, porque antes de pensar num curso, eu não me sinto satisfeito de falar alguma coisa sem ter a ideia do todo. É um defeito e talvez um benefício. Então, acho que é válido as pessoas, cara, captarem tudo e falar, gente, isso para mim é importante. Jorge, isso para mim é importante. E aí a gente vai divulgando. E aí dá para ter uma direção. Mas eu acho que o primeiro ponto é a gente... O que foi o meu insight depois daquele dia? O que eu mudei para melhor? Né? Vamos lá. O que vocês acham? André. Democrático. André. Cara, parece, sabe o quê? Parece a pergunta de $1 milhão. O que você está tentando fazer é uma coisa... Você está certo demais. A ânsia que está todo mundo aqui é saber disso. É saber realmente onde é que está o pulo
para saber qual item que você vai usar. Só que isso não tem um direcionamento, pelo menos é o que você está procurando, é o que eu acredito que a maioria que está aqui ainda está procurando, é saber qual ferramenta usar, né, como se fosse uma regra de predição de clínica, para poder fazer que aquele paciente faça adesão ao tratamento. Porque cada um vai responder de uma forma diferente de acordo com as suas crenças. E a gente não muda a crença da pessoa. A gente vai direcionar pelo que a gente acredita que possa atingir o objetivo da pessoa e também o nosso. Só que uma vai ser uma parte de o quê? Você vê que você precisa escutar mais ela falar toda a história que ela quer falar, para você começar com a aliança. Outra pessoa vai ser o quê? Vai ser mostrar lá na coluna, mecanicamente, que quando você faz aquele movimento, abole totalmente a dor, vai ser visual para ela. Tem muitos pacientes que eu penso assim, cara, eu vou ter que criar alguma coisa. Vou dar um exemplo. Numa clínica que eu trabalho, eu tenho um quadro daquele onde mostra a coluna, o nervo ciático descendo. E quando eu vou mostrar uma dor referida, pessoal, olha, você está vendo aqui, ó, quando eu mexo na coluna, que é o interruptor da lâmpada, acende a luz lá no joelho. E aí o cara assim, então é por isso que a minha dor lá quando você mexe na coluna não é a lâmpada, não é o joelho que tem que trocar. Eu tenho que mexer lá no interruptor, que é a coluna, o paciente entende aquilo dali visualmente e ele faz conexão que para ele aquilo dali, que era uma dor referida, que não era na lâmpada e era na coluna, para ele fez totalmente sentido, mas para aquele paciente essa figura foi importante para ele aderir ao tratamento. Você sabe explicar por quê? Olha só, como que faziam ciência antigamente, sem isso daqui? Cada um num canto do mundo, cada um num canto de um país, todo mundo começava a anotar esse paciente com esse perfil, geralmente assim, ele conecta com a luz, ele conecta com o modelo do disco lá, espremendo, esse conecta. Se você começar, a criar percepções suas no meu jeito de ser, com a minha comunicação, geralmente os pacientes do SUS, cadê Simone? Os pacientes do SUS atendem bem a isso, isso e isso. Aí a gente começa, quem gosta de estatística, assim, cara, o que a gente pode fazer aqui é uma regra de predição, um esboço de uma regra de predição em conjunto. Porque a gente já sabe que o que eu fizer e criar uma regra minha, talvez não seja para você. Mas quando a gente percebe que o que Fabrício fala, o que a Amanda fala, dá certo, cara, tem uma previsibilidade aqui. Então, entendi. Olha só que doido. Então, se tiver uma tarefa, já, Amanda, eu vou passar para você. Tentem colocar um perfil de um paciente. Tentem notar assim, qual a educação que você fornece, levando em consideração um gatilho, ou uma combinação de gatilhos. E ver como é que essa intervenção de educação, de comunicação, influenciou no jeito de ser dela. Não vamos pensar no desfecho final sem centralização, com centralização. Você identificou conscientemente que aquela pessoa está presa por causa disso, ou aquela velhinha que faz parte de um grupo, se você enfocar muito a importância dela estar naquele grupo, olha só, isso é uma predição já minha aqui. Todos vocês que trabalham com grupos de pilates, grupos de pessoas, se vocês enfocarem um gatilho que faça ela permanecer ali, a chance de dar certo é maior. Agora, quantos por cento? Se a gente fizesse algo assim, com um grupo que vocês trabalham com perfil, o gatilho repetido, como que ele reage? Entende? Cara, isso aqui vai ser coisa de 20, 30 anos, sei lá, 10 anos, mas o começo é isso. Se alguém tiver outra ideia que pode dar uma regra de predição em conjunto, o que o Robin fez ali sozinho e foi espalhando, eu acho que se tiver vários pontos em conjunto, a gente saber como eles se conectam, vai ser um primeiro passo legal. Você concorda ou discorda, Fabrício? Eu acho que é mais ou menos... Boa. Eu fico encantado, na verdade, com essa tua ideia, porque eu acho muito difícil isso, porque eu acho uma coisa muito particular do paciente, você conseguir virar a chave dele. Não é que é difícil não, porque a gente está conseguindo fazer isso cada vez mais, né? Com a prática clínica, mas saber qual específico
é muito difícil, até porque depende também de como você está. Você tem que ver isso no paciente. Você tem que captar isso no paciente para você conseguir fazer isso. Se você não estiver bem, você nem consegue fazer isso. Sim. Olha só, o trabalho do Robin, ele viu que alguns pacientes davam certo, outros que não davam certo, ele tentou estratégia. Só que acho que a missão dele mecânica, você tem para frente e para trás, para um lado para o outro, ou composição inicial, gravidade ou sem gravidade. Ele conseguiu perceber esses padrões e demorou muito tempo. Mas olha só, as variáveis a gente acabou de aprender hoje, gatilhos. Se a gente lê a pessoa com base nos conceitos aprimorados que vocês vão ler dos gatilhos, vocês vão começar a perceber pessoas que estão com esse tipo de fala, e eu entrego uma educação conscientemente focando isso, igual o Jorge falou, associando com outro. Cara, isso me ajudou muito. Aí eu tentei, em outro momento, usar várias pessoas do CrossFit, Bruno, que acham isso. Cara, eu não sei como, mas vocês vão se virar aí com o conhecimento e tentar aplicar. Tá? Amanda? É só dar uma sugestão. Estão falando aí do próximo encontro, né? Tem aquele quesito de dias de formação de um hábito, né? Tipo, tanta semana, tantos dias. Parece que a consolidação de um hábito ele acontece com uns 40 dias. Tanto que tem vários desafios que não são tão curtos, que é a consolidação. Eu acho que a gente podia amarrar alguma coisa próximo disso, ou nisso, ou um pouco mais, igual vocês tinham falado, porque aí meio que força a gente a mudar, assim, aqueles que se tiverem um compromisso, que anotaram e sabem que tem que mudar, poxa, eu tenho que nesses dias, eu tenho que já aplicar essa mudança, porque a gente vai ter um encontro daqui tantos dias, e eu quero ter o que falar ali, que mudou na minha vida, assim, só para pensar nesse formação de hábitos, que você trouxe para nós vários pontos. E aí, o que nós vamos pegar do que você falou e colocar em prática na nossa vida, entendeu? Eu vou passar a palavra para a Bruna já. Teve um colega, um profissional de educação física, que me chamou para fazer uma live. E ele falou, André, fala qualquer coisa aí que você quiser. E eu estava estudando compromisso e coerência. Eu estava no capítulo de compromisso e coerência. E aí eu fui assim, vou falar sobre isso, porque é uma dor deles, dos profissionais, não ter adesão, não emagrecer. E aí eu usei storytelling. Para comunicar na live com eles. Gente, eu deixei essa live disponível lá no canal do YouTube. Chama Compromisso e Coerência. Como as pessoas que assumem compromissos não cumprem. Né? A ideia era essa. E eu fiz analogia com uma estrada. Eu achei genial essa live. Se alguém quiser ver ela e entender com base nisso que a Amanda falou, e aí o que eu vi no TED Talk de um camarada lá, ele me fez pensar que a gente pensa a médio prazo, a longo prazo, mas as pessoas não conseguem enxergar mal o que ela vai ser amanhã, depois de amanhã. Então, metas curtas, compromisso e coerência é pequenas metas. Então, ele falou assim, cara, se você estabelecer 15 dias, você já tem uma chance de estar desengajado. Pense em uma semana eu quero voltar aqui dessa forma. Agora, o que você vai fazer amanhã e depois? Em 7 dias você não sabe, mas amanhã e depois você vai fazer isso. Diga lá, Bruna. Não, só, Fabrício, complementando ali o André, ontem eu e o André, a gente ficou conversando um tempão, né, André, sobre reconhecer os perfis, como enquadrar um psicossocial dependendo para aquela classificação provisória. A gente ficou conversando daí como do PNL e estudando neurociência da dor, como a gente poderia usar exemplos para a gente, quando classifica um padrão, ajudar com a nossa comunicação. Então, eu acho que se a gente fizesse um grupo e todo mundo pensar junto, eu acho que todo mundo ia ser ganhando, entende? Eu acho que seria fundamental, assim. A gente fica quebrando, que padrão, que psicossocial, qual padrão encaixar, que forma de comunicação, eu acho que essa é a grande sacada. Legal. Bruna, se você quiser fazer o grupo, eu não consigo participar de muitos, mas eu participo aí. A ideia, né, da comunicação e trazer isso para os padrões, eu vejo isso. Eu pouco sei sobre PNL, mas o pouco que eu sei, como tem, acho que um outro método, esqueci o nome, que a pessoa é do tipo 1 do tipo 2. Como que é? Como que é? Fala aí alguém que lembrar. Eneagrama. Eneagrama, isso, boa. A Ludmilla falou. É uma coisa legal. Você entende o perfil da pessoa. Só que vamos pensar o Eneagrama, o perfil da pessoa, como uma coisa imutável. Cara, é mutável. Eu acho que o Eneagrama fala isso, eu não sei. Meu sogro fez Eneagrama apaixonado. Agora, será que o problema da pessoa real, ele está numa coisa que
lá do passado, como vertentes da psicologia falam, ou é o que você está vendo ali na hora, entendeu? Por isso que talvez o que PNL fala que é do comportamento, tudo bem, pode te dar uma direção e uma chance maior de acerto, mas eu me pergunto, chegar numa conclusão de passar uma comunicação com algo que, sei lá, foi dito porque ela agiu assim no passado, cara, é igual você falar que tratar a coluna baseado lá na queda que ela caiu de bumbum lá e quebrou o cóccix há 5 anos atrás, entendeu? Que está relacionado com o que ela está apresentando de sintoma hoje. Eu acho que essa analogia pode fazer. André, eu acho que a melhor analogia é assim, da mesma forma que o mesmo paciente chega para você um dia com desarranjo, outro dia aí passou 2 anos, ele te procura, ele tem uma disfunção, por exemplo, com coisas totalmente diferentes, em determinados momentos ele pode apresentar comportamentos diferentes também, que vai ter que ser direcionado da forma diferente, né? Graças a Deus eu estou gravando tudo isso. Eu vou divulgar isso para a gente e vamos escutar 10 vezes. Então, alguém quer complementar? Ludmila. Eu comuniquei com a Ludmila, estou vendo o rosto dela, obrigado. Ludmila parece bem interessada. Bom conhecer vocês aí. Foi ótimo, André. Obrigada, viu, pelo convite. Foi legal. Você mora em Brasília? Esse é Cobogó? Você mora em Brasília ou não? Não, moro em Belo Horizonte. Legal. É uma parede daqui de casa que a gente fez de Cobogó. Brasília tem muito Cobogó, que é um vazadinho assim, né? Ó, eu vou despedindo então de vocês. Eu acho que a gente precisa agora colocar essas ideias aí. Escrevam no papel, porque coisa que está na cabeça se perde, viu? Ô, André, você obrigado. conhece o Marcos Vinícius De Cussy? Não. Aí de Brasília? Cara, você tem que conhecer esse cara. Marcos Vinícius De Cussy. Ele é professor, ele dá cursos na área de dor, ele gerencia várias clínicas de fisioterapia aí em Brasília. Ele morava no Rio, ele foi convidado para trabalhar em Brasília e ele dá curso da área de neurociência da dor e ele tem um poder de comunicação fantástico. Em conversa em off com ele lá na pós dos subgrupos, ele estava falando justo sobre o que você fala, sobre comunicação. Que os fisioterapeutas não sabem se comunicar, por isso que os fisioterapeutas não aderem tratamento. Vai ser um cara para te trocar umas figurinhas aí fantásticas, hein? Eu acho que pode te ajudar bastante. Ó, eu vou terminar soltando uma reflexão. Obrigado. Eu vou terminar soltando só uma reflexão, que é uma coisa que eu estou conversando com a Bruna. A Bruna estuda muito estudos de dor, e aí eu dou umas provocadas. Eu falei, ô Bruna, com base nesses estudos, é importante, eu vejo nós como engenheiros mecânicos. A gente tem que entender os funcionamentos do carro, tanto da parte mecânica quanto da parte de circuito, entendeu? A gente tem que entender como os engenheiros mecânicos. Será que a gente tem que comunicar com os motoristas ali, que ele tem que saber o que a gente está estudando? Às vezes a pessoa, ela só quer dirigir o carro, e noções básicas de autoescola de freio, embreagem, às vezes quando o carro pifa, desligar e ligar, entendeu? O que ela vai fazer quando se deparar num cruzamento. E aí a minha crítica, o que não ainda me motivou a adentrar tanto na neurofisiologia de dor, não que não é importante. E isso explica uma coisa que há 15 anos, 10 anos a gente não tinha nem ideia, mas não indica que a gente tem que educar os caras dessa forma, meu. Cara, eu tenho meu carrinho aqui, se ele estragar, eu vou chamar um mecânico, tá? Agora, tem gente que gosta de entender tudo. Agora, ficar colocar na cabeça de todo mundo que tem que saber o circuito elétrico, porque do radiador vai para lá. Cara, por favor, eu estou falando isso com vocês, mas é o que eu penso na minha cabeça. Vocês podem me criticar e me fazer pensar diferente. Não quero que só concordem, mas eu tento, e eu nunca vi o Liberato não tirar a credibilidade do estudo de dor. Por favor, não é isso. Agora, o negócio o que é a teoria, a gente tem que... Eu admiro profissionais como o Liberato, que ele consegue trazer algo complexo e explica. Por exemplo, ele fala, olha, do que eu estou lendo aqui, que eu estou percebendo, o seu sistema nervoso está com um alarme disparado. O ladrão saiu, o alarme continua disparado. Só que eu estou te mostrando isso agora.
E como que a gente vai disparar? O exercício, ele vai deixar o seu corpo. Olha que legal, você explicou, assim como tem outras estratégias de explicar que a pessoa, com a mensagem que você quer entregar, ela, ao invés de explicar tanto. Bruna, por favor, entenda isso e me faça até pensar o contrário, para eu estudar mais isso. Mas eu vejo que o que me inquieta mais, que é a comunicação, como que eu vou fazer a pessoa... Às vezes a pessoa está ali com tanta dor crônica que ela fala, gente, aí você vai identificar que no aprovação social ela está num contexto muito poluído, aí você está ali falando com ela isso de dor, mas, cara, ela vai voltar para casa e continua com a aprovação social total. Então você fala, olha, usa uma estratégia de mudar o foco dela, aquela aprovação social, das pessoas que ela convive. Eu vejo dessa forma. Tem outras pessoas que vão seguir a mesma jornada por outros caminhos. Tá tudo bem. Tá bom? Deixa eu tirar aqui. Olha só, o Dan de Mello aqui é minha mãe, cara. Minha mãe ficou 3 horas acompanhando. Só mãe mesmo. Beleza. Alguém quer complementar? Valeu, galera. Eu falo muito mesmo. Por isso que as meninas, a Bruna está aí para me cortar e ser mais objetivo. Abração para vocês. Me